A Sibéria compreende a parte mais fria do território da Rússia. E recentemente descobrimos que abaixo dessas frias camadas de neve, muitos mistérios estão escondidos. Embora suas condições climáticas sejam extremas, em determinadas temporadas, há alguns milênios humanos já viveram entre as suas montanhas e lagos. Na Sibéria existem alguns grandes enigmas, em grandes estruturas, como é o caso das crateras que apareceram no solo daquela região. Também vemos coisas misteriosas em zonas menores, como é o caso de um templo que foi usado por vários povos milhares de anos no passado e que ainda continuam guardando segredos que os cientistas não conseguem decifrar. E essas são apenas duas das descobertas que estaremos falando nesse vídeo. Mas antes de conferir, te convido a se inscrever em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe aqui também o seu like e o seu comentário ao final do vídeo. E também nos siga no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Ilha das Ruínas. Em 1891, uma ilha composta por muitas ruínas foi descoberta bem no meio de um lago da Sibéria. Ela possui cerca de 3,5 hectares e está dentro de paredes altas que têm cerca de 10 metros de altura. Chamada de Porbarim, é um dos maiores mistérios de toda a Rússia. Ninguém sabe dizer quem a construiu e nem por que foi construída no meio do lago, longe de tudo. Os cientistas apenas estimam que a construção tenha cerca de 1.300 anos e poderia ter servido como um forte militar num determinado período. Essas antigas ruínas localizadas nessa pequena ilha na Sibéria intrigaram os pesquisadores durante muitos anos. Aparentemente, a estrutura foi abandonada há mais de 1000 anos sem nunca ter sido sequer utilizada. Porém, agora, arqueólogos acreditam ter desvendado os mistérios dessa construção. O complexo de Porbarim está localizado numa ilha de um lago na fronteira entre a Federação Russa e da Mongólia. Nestas ruínas, as altas paredes, que em alguns pontos têm até 12 metros de altura, são feitas de barro, sobre uma base de vigas de madeira. Isso até mesmo faz sentido pelo fato de que Porbarim se traduz por Casa de Barro. Já há algum tempo, os pesquisadores sabiam apenas que o complexo havia sido erguido pelos uigures, povo nômade de origem turcomena. Eles teriam erguido a construção em algum momento do século VIII. Porém, os arqueólogos nunca descobriram o objetivo de sua construção e nem porque a edificação foi aparentemente abandonada sem jamais ter sido ocupada. Usando datação por carbono 14, cientistas da Universidade de Groningen, na Holanda, e da Academia Russa de Ciências começaram a ter algumas respostas. Ao usar a técnica do carbono 14 para analisar madeiras usadas naquela construção, os pesquisadores descobriram que ela foi erguida por volta do ano de 777 d.C. Por essa data, os cientistas presumem que a edificação foi construída para ser um mosteiro de uma região gnóstica conhecida como maniqueísmo. Naquele ano, o líder, que tem um nome complicado, converteu o Império Uigur a essa extinta religião. No entanto, como esse líder perdeu sua vida durante uma rebelião contra o maniqueísmo em 779 d.C., o complexo acabou não sendo utilizado. Crateras gigantes. Desde 2014, a Rússia tem assistido ao surgimento de imensas crateras em seu território na região da Sibéria. São fendas enormes que simplesmente aparecem no solo e deixam esta visão surpreendente. A mais recente dessas fendas, com 50 metros de profundidade, foi descoberta por uma equipe de televisão local e levou mais uma vez os cientistas até aquela área. O que vimos é surpreendente por seu tamanho e pela grandeza. São as forças colossais da natureza que criam esses objetos, disse Evgeny Chuvilin, pesquisador do Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia, que participou da expedição científica. Segundo a imprensa local, esta é a mais impressionante das 17 crateras que apareceram nesta região nos últimos anos.
O geólogo Vasily Bogoyavlensky, do Instituto Russo de Pesquisa de Petróleo e Gás em Moscou, argumentou durante a entrevista que essa nova cratera que foi encontrada é única e guarda várias informações científicas que ainda não estamos preparados para divulgar. Ele explicou ainda que as crateras chamadas pelos cientistas de hidrolacólitos aparecem como decorrência do derretimento de uma camada de gelo, até então perene, conhecida como permafrost, e a consequente liberação de gás metano que estava sob a superfície do gelo. O permafrost é encontrado em regiões muito frias da Terra. É composto por terra, sedimentos e rochas permanentemente congelados, mas isso tem mudado com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Durante esse processo, em seu interior, são formadas áreas saturadas de gases que, com o derretimento do gelo, são liberados na atmosfera, deixando um buraco para trás. Em sentido literal, a cratera é um espaço vazio preenchido com gás de alta pressão e se forma quando a camada de gelo na tampa se solta. No caso da Sibéria, a extração de gás das vastas reservas Yamal, além das mudanças climáticas, pôde contribuir para que o fenômeno acontecesse. O resultado são esses enormes buracos que você está vendo. Galeria Kara-Turug. Existe em uma região próxima à Sibéria algo que é uma espécie de colaboração feita por civilizações que viveram na região em diferentes períodos da história. Como assim? Há mais de 4.000 anos, nessa parte perto da Sibéria, os povos têm o costume de decorar montanhas desse lugar de diversas maneiras. De certa forma, acredita-se que isso começou com uma tribo. E com o passar do tempo, um povo foi inspirando o outro a adicionar pinturas rupestres nesse lugar. Dessa forma, a Galeria Kara-Turug é como um templo de colaboração feito a várias mãos que foi decorado por muitas civilizações ao longo da história. As gravuras que você vê aqui variam da Idade do Bronze até a Era Medieval. Além disso, ao todo são cerca de 500 desenhos. A primeira das pinturas, feitas na pedra, pôde mudar a velha crença de que os siberianos da Era do Gelo eram povos exclusivamente nômades. Tudo isso porque as pinturas também representavam espécies de casas e cenas domésticas do dia a dia. E se você ficou curioso para conhecer este lugar, não economize seu dinheiro e vá até lá para conhecer. Enterro com cobre. Numa área que fica a alguns quilômetros da Sibéria, foram encontrados fósseis que provavelmente foram enterrados de acordo com uma cultura que remonta ao século 8 d.C. Não é algo muito antigo se comparado ao que já foi encontrado em outros pontos do mundo, mas tem uma característica que torna a descoberta fascinante. Como é que esses fósseis foram encontrados? Em 1997, foi descoberta uma necrópole numa região próxima à Sibéria. Já neste ano, um cemitério da região foi o responsável por produzir 2 cadáveres enterrados de forma bastante estranha. Cada um tinha sua própria sepultura, mas estavam lado a lado. Depois foi revelado aos cientistas que se tratava de um adulto e de um bebê. Nesses 2 casos, ambos pareciam estar mumificados, mas tinham uma característica interessante. Foram enterrados com cobre. Enquanto o bebê foi manchado com detritos de cobre, o adulto tinha anéis de cobre em volta de seu corpo, como se fosse uma espécie de armadura ou algo nesse sentido. Seguindo a idade que citamos antes, estima-se que eles tenham mais de 1.300 anos e, no entanto, o gênero desses fósseis ainda não foi descoberto. De qualquer forma, mesmo que as pesquisas não tenham evoluído tanto, é fato que os corpos ainda podem ajudar os pesquisadores a entender como ocorreu a migração humana para o norte da Rússia a partir de outras partes da Terra. Realmente é apenas visitando a Sibéria que podemos nos deparar com situações desse tipo. Voo cancelado. Existem muitos casos de aeronaves que, ao chegar aos limites aéreos da Sibéria, essa zona fria da Rússia, simplesmente perdem o controle. Muitos aviões, porém, caem para nunca mais serem encontrados, ficando perdidos por anos e até mesmo décadas.
A neve acaba por cobrir a estrutura dessas aeronaves e elas desaparecem até que são encontradas por arqueólogos que usam sensores estruturais. E foi isso que aconteceu na Sibéria recentemente, quando uma equipe de exploradores descobriu um enorme avião de passageiros que estava repleto ainda com todos os utensílios daquela última viagem antes do trajeto ser cancelado. Cientistas acreditam que muitos outros, como esse, ainda esperam por serem descobertos. Por isso, os arqueólogos não param com as suas buscas. Sim, de fato, a Sibéria é muito surpreendente. Por isso, é considerada como um dos locais mais misteriosos do mundo. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Deixe aqui o seu comentário e não te esquece, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui o teu like, o teu comentário e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.